Olá, meus irmãos e amigos, estamos em mais um culto de 2022. Este é o segundo culto do ano, um ano que tem muitas, digamos assim, ou que ofereça muitas expectativas, já que a gente está vendo algumas situações inesperadas, é verdade. Alguns de nós, eu particularmente, esperava o arrefecimento da pandemia, a diminuição dos casos de internação, de complexidade e até mesmo de óbitos, mas a gente está vendo uma situação muito complicada, porque além da pandemia pela Covid-19, agora tem a influenza H3N2, e a gente não sabe como vai ser este ano, mas uma coisa a gente tem certeza: Deus está no controle de todas as situações. As coisas podem fugir ao controle de cada um de nós. As situações podem acontecer de modo que a gente nem consiga entender e muito menos explicar. Mas nós temos que crer que no meio do caos, Deus age para nos abençoar. E este ano, o ano de 2022, para nós, da PIB da Barra em Duque de Caxias, é o ano da realização. Isso mesmo, diante das incertezas, diante das impossibilidades, nós cremos que Deus para tudo tem o poder e Ele tem toda a capacidade de realizar o impossível. Por isso nós temos dois grandes objetivos em 2022. Mudança da sede da nossa congregação, do atual endereço para o outro, segundo o propósito de Deus. Estamos orando, estamos buscando, estamos realmente clamando ao Senhor por isso. E o segundo objetivo é que nós nos tornemos uma igreja, a mais nova igreja aqui em Duque de Caxias. São esses os dois grandes desafios. Vamos conseguir? Estamos orando para isso. E para a glória de Deus, vamos realmente alcançar esses objetivos. Diante de tudo isso, nós vamos orar, porque nesse segundo culto de nesse segundo domingo, melhor dizendo, já que temos 3 cultos dominicais, um de manhã, outro à noite e o terceiro, que é através das redes sociais, por essa razão que você está tendo acesso a este culto, um culto mais enxuto, um culto com menos participação, sim, mas não menos importante, não menos relevante, porque aqui estamos para comunicar a palavra do Senhor. Então vamos orar para que Deus, através da palavra dele, fale ao seu coração. E o tema da mensagem de hoje é ação para a realização. Vamos então orar, feche seus olhos, curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, louvado e exaltado seja o teu nome. Aqui estamos para proclamar a tua palavra, aqui estamos para dizer para todo mundo que só Jesus Cristo salva, que Ele é o Senhor absoluto, que Ele é o Salvador único e insubstituível e totalmente suficiente para todo aquele que nele crê. Muito obrigado por essa liberdade que temos de te adorar em nosso solo brasileiro e proclamar a tua palavra. Oramos para que esta palavra, sem impedimento algum, chegue a muitos corações, que as igrejas, não somente a PIB da Barra em Duque de Caxias, mas a sede lá na Barra, com o pastor Zé Maria e toda a equipe ministerial e toda a membresia que lá frequenta, as demais igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que continuemos proclamando a tua palavra no poder do Espírito Santo. Que tu fales ao coração de cada um de nós, é o que nós pedimos e pela fé já agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero aproveitar, daqui a pouco teremos a mensagem, e você já sabe, antes da mensagem pregada na Palavra de Deus, nós temos uma música, uma participação musical, e você poderá cantar, se você conhece a canção, ou meditar enquanto ouve e vê o clipe, que você também esteja orando, Deus dizendo ao Senhor, fale ao meu coração. Antes quero lhe informar, você que é membro da PIB da Barra em Duque de Caxias, e quer realmente entregar o seu dízimo ou dar a sua oferta, mesmo que você esteja com dificuldade do deslocamento, há aqueles ainda que estão, digamos, com restrições, porque se encontram no grupo de risco, estão aguardando a dose de reforço,
querendo dizer para você que você pode entregar seu dízimo ou dar a sua oferta através das informações bancárias. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarquebarros@gmail.com. Entregue a sua oferta demonstrando liberalidade para a obra do Senhor. Entregue o seu dízimo demonstrando fidelidade ao Senhor e à sua palavra. E assim você vai estar somando para a obra do Senhor. Mas para você que não é membro da PIDA Barra de Caxias, mas quer somar, quer nos abençoar, não fique constrangido, você também pode acessar essas informações e nós seremos muito gratos pela sua colaboração. Deus abençoe a todos. Vamos então para a mensagem musical e logo em seguida para a mensagem na Palavra de Deus. Só um versículo, Neemias capítulo 2, verso 17. Enquanto você ouve a música, enquanto você vê o clipe, então que você medite na palavra nesse texto de Neemias 2,17. Até daqui a pouco. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana. É isso aí, mãezinha, vamos louvar. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. E chegou.
Muito bem, creio que Deus preparou o seu coração para a mensagem. Então vamos ler Neemias capítulo 2, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Então eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Eu vou ler novamente porque é um texto muito pequeno, porém muito importante e profundo em seu significado. Diz o texto: Então eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos nesta situação humilhante. O tema da nossa breve mensagem é ação para a realização. Então, vejam só a palavra de Deus. O que Deus está dizendo para você, para mim, para nós, nesta ocasião, neste dia 9 de janeiro de 2022? Às vezes, a gente encontra pessoas bem intencionadas. Elas têm sonhos, têm projetos, têm planos. Eu creio que na virada de 2021 para 2022, quantos fizeram seus pedidos ao Senhor? Quantos dobraram seus joelhos suplicando as bênçãos de Deus? Quantos escreveram dias anteriores na sua agenda de 2022 muitos projetos, muitos desejos? Mas o que elas estão fazendo já nesse dia 9 de janeiro deste novo ano? O que eles fizeram nesses 9 dias? Quais foram as atitudes? Quais foram as ações? Porque uma coisa é desejar, outra coisa é realmente ter. Uma coisa é querer, outra coisa é obter. Ah, meus queridos irmãos e amigos, quantas pessoas estão bem intencionadas. E, infelizmente, a gente conhece aquela frase, né? De que há um certo lugar que ninguém deseja ir, mas que está cheio de pessoas bem intencionadas. A verdade é que há pessoas que sonham, mas não querem se mover, não querem se movimentar para que esses sonhos, esses projetos se tornem realidades. É verdade que a frase simplista, querer é poder, não é verdade. Uma coisa é a pessoa que quer, outra coisa é aquela que se move em direção aos seus objetivos. E aqui no texto de Neemias, capítulo 2, verso 17, a gente encontra aqui algumas palavras muito importantes, ação que propõe ou que deseja uma realização, ou que uma ação que está indo em direção à realização. Aqui para nós da PIB da Barra em Duque de Caxias, como eu falei antes, este ano é o ano da realização. Mas o que é realização senão o resultado? O que é a realização aqui senão, digamos, o produto daquilo que se fez? O que é a realização senão a alegria de ver o benefício, a resposta, a realização se tornando de fato efetiva? Se você planejou para 2022 algumas coisas em oração, se você se reuniu com a sua família, com seus amigos, e em um dado momento da virada do ano você dobrou seus joelhos, você disse: Deus, eu quero que 2022 seja um ano de bênção, um ano de resultados, um ano de vitória, um ano de prosperidade, um ano de conquistas, de resultados que glorificam o teu nome. A pergunta é: o que você está fazendo em relação a tudo isso? Quais são as suas atitudes? Quais são os seus propósitos? Quais são as suas ações? O texto de aqui, eu ia falar profeta, mas é o líder. Neemias se tornou um governador naquele período lá em Jerusalém. Deus despertou o coração dele. Ele foi despertado a partir das notícias que seu irmão Ananias e outros que ali estavam apresentaram a ele algumas questões
do estado crítico em que se encontrava não só a capital do Império do Sul, Jerusalém, mas toda a nação. E Deus inquietou o coração de Neemias, e Neemias foi para a cidade de Jerusalém, andou por alguns dias por toda a cidade, vendo o caos, vendo a situação dramática. E diante de tudo isso que ele viu, aqui no capítulo 2, no verso 17, Neemias reúne toda a liderança, toda a nobreza e todo o povo daquela região, dos que ficaram naquela situação crítica. Então ele sacode aquele povo, ele dá um tratamento de choque, digamos assim. E eu vou repetir novamente as palavras dele. Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. O texto de Neemias, capítulo 2, verso 17, apresenta algumas coisas muito importantes sobre a ação para a realização. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto é o enfrentamento diante da dura realidade. Isso mesmo, para nós agirmos, tendo como objetivo a realização ao final da ação, precisamos enfrentar a dura realidade. Porque diz o texto, vejam a situação terrível em que nós estamos. O texto, Neemias como líder ali, como governador em ação, ele chama todo mundo e diz, olha, é esta a nossa situação. Não é uma situação fácil, não é uma situação favorável, não é uma situação prazerosa, é uma situação, na linguagem do texto, uma situação terrível. Eu creio que o verdadeiro líder, líder, seja de qual for, igreja, organização, qualquer liderança, tem que chamar as pessoas para a realidade, chamar os seus liderados para a realidade. Não uma realidade dramática, não um terrorismo para apavorar, para assustar, mas olha, esta é a situação. Eu creio que algumas pessoas têm fechado os olhos para a pandemia. Algumas pessoas têm dito, não é pandemia, é uma coisinha qualquer. Não, há uma situação grave. Há uma situação que está comprometendo o trabalho, comprometendo os estudos, comprometendo o recurso financeiro, comprometendo a saúde, a estabilidade da família, a estabilidade de uma cidade, do Estado, do Brasil como um todo. Há uma situação difícil e Neemias não é outra pessoa senão aquele que desperta os seus liderados para a realidade. É uma situação terrível. Jesus, quando veio ao mundo em carne e osso, como Deus em pessoa, ele não fechou os olhos para a dura realidade. Ele, ao contrário, chamou pessoas para enfrentarem a realidade. Ele não amenizou o sofrimento de ninguém, ou melhor, ele não tentou amenizar o sofrimento de ninguém, fechando os olhos para a realidade ou querendo negá-la. Quando ele foi ressuscitar o filho da viúva de Naim, disse, não chores. Por quê? Porque aquela mulher estava profundamente sentida pela morte de seu filho. E diante de várias situações, ele chamou as pessoas para enfrentarem. Quando Jairo saiu de sua casa e foi chamar o Senhor Jesus para curar sua filha, no meio do caminho, os amigos de Jairo disseram, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. E o que Cristo falou? Não disse, nada, ela não morreu, isso é invenção deles. Não, disse, olha, não tenha medo, apenas creia. Cristo não negou a realidade. Logo, se você quer ver as coisas realmente acontecerem, se você quer ter uma realização, você tem que partir para a ação. Mas antes de partir para a ação, tem que enfrentar a realidade. É uma situação difícil, é uma situação crítica. Eu gosto muito daquele texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, quando o rei Josafá chamou a sua nobreza, chamou o exército, chamou os homens e mulheres daquela cidade, e a Bíblia diz que
todos, até crianças de colo, ficaram com as suas mães em pé ali, e todos em pé, clamando, e o rei Josafá, em oração, no versículo 12 de 2 Crônicas 20, disse: ó Deus, não julgarás, porque nós não temos forças para irmos contra essa grande multidão que vem contra nós, e nem sabemos o que havemos de fazer, porém nossos olhos estão postos em Ti. Então enfrente a realidade. Fé não é negar a realidade. Fé não é olhar para o mar agitado e dizer, não, é só uma pequena marola. Fé não é você estar num vendaval e dizer, não, é só uma brisa. Não, fé não é você olhar para uma tempestade e dizer, não, é só uma garoa. Não, Senhor, é uma tempestade, é um vendaval, é uma situação crítica, é uma pandemia, é uma escassez, é um sofrimento. Estamos numa situação terrível, disse Neemias. E Deus quer que nós abramos os olhos para a realidade que estamos enfrentando. Ninguém vai se mover, ninguém vai agir para mudar uma realidade se não conhece, se não reconhece esta realidade. Por acaso alguém busca um médico se não reconhecer que está doente? Por acaso alguém não vai preparar um alimento se não reconhecer, se não sentir que de fato está com fome? Ninguém vai buscar uma água se não tiver com sede? Então é preciso enfrentar. Neemias disse, estamos numa situação realmente terrível. É essa a constatação. É preciso enfrentar a realidade. Mas outra coisa interessante que eu vejo nesse texto é que para a ação gerar realização ou agir para ter resultados, é preciso ser bem objetivo nas suas atitudes. Vejam só o que diz o texto aqui. Diz o Neemias, no verso 17. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo e os muros estão postos abaixo. Em outras palavras, ele falou isso. Neemias falou de coisas específicas. Ele disse, Jerusalém está em ruínas, as suas portas destruídas pelo fogo e os muros estão destruídos. Eu creio que uma coisa é uma pessoa falar, está tudo um caos, está tudo complicado. Uma pessoa que generaliza, que vê que tudo está errado, que nada presta, que nada há de bom. Não, calma aí, não é assim. Há situações difíceis, mas elas são específicas. E aqui Neemias especificou, a cidade está em ruínas. Não foi todo o país, era a cidade, a capital estava em ruínas. Segundo, as portas dos muros da cidade, ou as portas que davam acesso à cidade, ao interior da cidade, estavam queimadas. E o muro destruído. Então era uma situação muito crítica. E aí, diante dessa constatação que Neemias fez, eu pergunto a você, como está a sua vida? Como está a sua vida em família? Porque postar nas redes sociais coisas belas, coisas bonitas, a gente vê isso com frequência. A gente vê em várias mídias ou redes sociais pessoas colocando tudo glamuroso, tudo maravilhoso. A gente sabe que a gente vive numa geração ou numa sociedade que cultua a imagem. Não importa o que vem antes ou depois da imagem. O importante é o momento, aquele clique, aquela imagem congelada. É isso que importa. Mas a questão é a verdade. O líder Neemias disse, Jerusalém está em ruínas, as portas queimadas pelo fogo e os muros estão postos abaixo. Como está a sua vida? Como está a sua família? Como vai seu casamento? Como estão os seus pais? Como vão os seus filhos? Como está a sua igreja? E aí vem uma questão mais profunda. Como você está? Porque uma coisa é você falar de terceiros.
à minha igreja, à minha família, a pessoas do meu trabalho, ao meu patrão, ao meu empregado, ao meu pai, minha mãe, meus filhos. Uma coisa é você falar de terceiros, dar um relatório sobre terceiros, mas outra coisa é você falar de você mesmo. Eu gosto muito daquele texto quando o profeta Eliseu, sabendo que uma senhora que fora uma bênção na vida dele, na vida de Geazi, seu auxiliar, ela construiu um quarto para Eliseu, ela proveu assistência, acolhimento e provisão, alimentos para o profeta Eliseu e seu auxiliar. De repente, ela teve um período crítico, foi restaurada, ela teve um filho como resposta de Deus através das orações do profeta Eliseu, só que o garoto adolescente veio a falecer. E como ela foi pedir ajuda ao profeta Eliseu, o profeta Eliseu mandou o seu servo Geazi perguntar a ela: vai tudo bem com você, com seu marido e com seu filho? Foram 3 perguntas. Vai tudo bem com você, com seu marido e com seu filho? E eu creio que Deus está olhando para você nesta hora, fazendo as mesmas perguntas. Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu cônjuge? Vai tudo bem com a sua família? Como você está? Tem gente que está negando. Tem gente que está postando fotos para dizer que está tudo bem, mas que na verdade não está. Eu creio que se você quer ter um ano de realização na sua vida em 2022, é preciso enfrentar a realidade que você está vivendo, sendo franco, verdadeiro, transparente diante de Deus. Deus já sabe. Ele já sabe como está você, como está a sua família, como você está no trabalho, nos estudos, na sua vida sentimental, na sua vida relacional com tantas outras pessoas. Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você reconheça, que você admita, que você confesse, porque confessar é reconhecer, é dizer as coisas como Deus vê, sem inventar, sem diminuir, sem aumentar e até mesmo pela palavra de Deus, Senhor, realmente eu falhei. Então admita, coloque isso para Deus. A cidade de Jerusalém estava destruída naquela situação que Neemias viu, porque o povo havia desobedecido, havia pecado contra Deus, havia se afastado de Deus, havia virado as costas para o Senhor e para a sua palavra e deixar de ouvir os servos do Senhor, os profetas. Como você está? Então, a ação para a realização começa com essa constatação. Mas outra coisa que eu acho mais interessante aqui também, além dessa primeira, é preciso agir para que as coisas possam mudar. É preciso agir para que as coisas possam mudar. Veja só aqui no versículo 17, na parte B de Neemias 2. Diz assim: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Venham, vamos reconstruir. Uma coisa é a constatação, outra coisa é admitir, reconhecer que as coisas não vão bem. Uma coisa é você dizer realmente está difícil, está um caos, mas e daí? Se você não se mexer, se você não se levantar, se você não buscar a Deus, como as coisas vão mudar? É preciso se mover. Alguém já disse com muita propriedade: nada muda se nada muda. Parece uma coisa óbvia, mas é verdadeira. Se você não mudar, as coisas não vão mudar. Às vezes, você espera que o outro mude, para depois você mudar. Você espera que o outro venha agir, para depois você agir. Não. Alguém já disse, com muita propriedade, que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Isso mesmo. Só que isso é do modo negativo. Ou seja, uma pessoa fraca, que não tem força, que não tem condição, ela acaba cedendo, mas não é esse o sentido quando nós vemos a respeito da palavra de Deus. Quando a gente entende a corda sempre arrebenta do lado mais fraco,
no sentido bíblico, eu entendo o seguinte: aquele que sente, aquele que está incomodado, aquele que está sofrendo, aquele que, Senhor, eu não aguento mais. É nesse sentido que a pessoa começa a dizer: Senhor, eu quero agir, eu preciso me movimentar, eu preciso me dispor. É nesse sentido que eu entendo que você que está sofrendo, que está incomodado, que está inquieto, que está dizendo: eu não aguento mais, é você que tem que agir. Neemias disse: olha, a cidade está em ruínas, as portas queimadas a fogo e o muro está destruído. Precisamos agir. Eu creio que talvez outra pessoa, no lugar de Neemias, vendo as mesmas coisas, poderia dizer: olha, não tem mais jeito. Não tem mais solução, não tem mais como reverter, é melhor a gente tirar o nosso banquinho daqui, vamos levantar, vamos embora, vamos para outro lugar. Neemias não fez isso. Ao contrário, Neemias saiu de um lugar confortável, do palácio lá de Assuero, lá na Assíria. Ele saiu de um lugar confortável, sem dificuldades, e se colocou em situação crítica, porque ele entendia que era a ação de Deus. Quantas pessoas estão acomodadas e não se movem porque não querem sair da sua zona de conforto? Ah, não, eu não quero me mexer, eu não quero ter trabalho, eu quero curtir minha vida, eu quero fazer o que é melhor para a minha vida. Elas estão no mesmo lugar e muitas vezes Deus nos incomoda. Deus coloca situações críticas para nós sermos despertados, movidos. Diz lá o profeta, diz o texto aqui, Neemias: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Vamos realmente nos mover, vamos agir. Vamos agir. Eu creio que Deus coloca a inquietação em nosso coração. Se quisermos realizar, ou termos realização na obra de Deus, precisamos colocar as mãos na obra de Deus. Isso mesmo. Se quisermos ter resultados, precisamos agir. Ou você acha que o lavrador, o homem do campo, a mulher do campo, vai colher algum resultado, algum fruto, se ele ficar sentado olhando para o céu? Como ele vai colher frutos se ele não ir para o campo, se ele não arar a terra, se ele não remover a terra, se ele não revolver a terra, se ele não jogar as sementes, se ele não orar para Deus não mandar chuva? Como ele vai ter resultados? Ele precisa agir. Venham, vamos reconstruir os muros da nossa cidade. Vamos nos mover. 2022, hoje é dia 9. Ou seja, temos pouco mais de 350 dias ainda ao nosso dispor para que tenhamos um ano de realização. Mas você precisa agir. Dobre os seus joelhos em oração. Se comprometa em ler a palavra de Deus neste ano. Se comprometa a participar dos cultos presencial, podendo, online também. Seja um dizimista fiel e verdadeiro. Seja um colaborador com liberalidade, doando, entregando ofertas para a obra de Deus. Ponha as mãos à obra. Visite, interceda, mande mensagens, chamada de vídeo, chamada de áudio, comunicando, compartilhando a palavra de Deus. Se disponha a servir. Deus quer que você realize a obra dele e se realize na obra dele, mas tem que partir para o campo, tem que se mover. Venham, vamos reconstruir. A gente sabe que Neemias, em 52 dias, conduziu todos aqueles homens e mulheres, pessoas da nobreza, pessoas simples, homens cultos e pessoas sem estudo, mas que todos se moveram para reconstruir em 52 dias os muros daquela cidade, porque Deus estava com eles. Mas outra coisa que eu quero aqui dizer, e com essa parte finalizar essa reflexão, está aqui na parte final de Neemias 2,17. Diz assim: para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Vou repetir. Para que não fiquemos mais nesta situação humilhante.
Vejam que no início ele falou, é uma situação terrível. E qual era a situação terrível? A cidade destruída, as portas queimadas a fogo, ou pelo fogo, e os muros derribados. Então, se você talvez não entenda o impacto dessa cena, dessa imagem, dessa dura realidade para os moradores na época. Uma cidade murada era uma cidade protegida, era uma cidade bem vista pelos de fora, os de dentro se sentiam orgulhosos, porque a cidade tinha muros e as suas portas geravam segurança. Não era qualquer pessoa que entrava, havia um critério, havia um cuidado, havia um zelo. Uma cidade com muros era uma cidade protegida, era uma cidade que gerava orgulho na vida dos seus moradores. Mas uma cidade com as portas queimadas e o muro derrubado era uma cidade envergonhada, os moradores tinham vergonha, porque ninguém podia mais ter controle, entrava e saía quem quisesse, era uma cidade sem segurança, era uma cidade humilhada, derrotada, fracassada. E aí diz o texto então, que Neemias fala o seguinte, vamos trabalhar, vamos nos mover para que saiamos desta situação humilhante. Na linguagem aqui, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. O pecado tem consequências. Enquanto o pecado está sendo praticado, quem que se importa? Sabe, na mente de muitas pessoas, é aquela história, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Estamos em plena pandemia e pessoas pensando no carnaval, em diversão, em fazer o que bem deseja, em festejar, comemorar o quê? Diante da pandemia, de mortes, de sofrimento, de perda de recursos, comemorar o quê? Festejar o quê? Mas infelizmente para muitas pessoas, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Assim não se importa com o futuro. Aqui não. Eles estão dizendo, o líder Neemias, estamos numa situação humilhante, mas vamos trabalhar para que não fiquemos mais nessa situação. Eu creio que Neemias, de alguma forma, está apontando para Jesus. Porque na época de Neemias era a cidade. Hoje é a sua vida. Neemias liderou toda aquela nação para a reconstrução dos muros da cidade, mexendo com a autoestima, mexendo com a percepção de uma nova realidade a partir da ação de cada um deles. Jesus nos encontrou numa situação humilhante, numa situação vexatória, vergonhosa. O pecado, enquanto praticado, gera prazer, satisfação, realização, entre aspas. As consequências são duras, amargosas e geram condenação eterna. Cristo veio, nos encontrou numa situação degradante e vergonhosa. Nós éramos escravos do pecado. Cristo veio para nos tirar dessa situação humilhante. Enquanto Neemias usou as suas mãos para ajudar outros na reconstrução dos muros, Jesus Cristo veio e com as suas mãos presas lá na cruz, deu a vida dele por você, por mim, por todos nós, para que nunca mais fiquemos na situação humilhante do pecado. Abra o seu coração para Jesus. Creia em Jesus. Ele veio refazer a obra de Deus na nossa vida. Ele veio reconstruir, fazer algo novo, e não do mesmo jeito, mas algo novo, porque, meus queridos irmãos e amigos, uma cidade destruída nunca é construída da mesma forma, porque são novos materiais, são novas colunas, novas construções. Em Jesus nós somos feitos de novo, mas de uma forma nova. Por isso que segundo Coríntios capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criação é, porque as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Abra o seu coração para Jesus. Venha agir, enquanto que os muros para serem reconstruídos, as portas recolocadas ou colocadas novas,
foi preciso a ação daqueles homens liderados por Neemias. Para você ter a realização na sua vida, é a ação de Jesus no seu coração. Mas para o Senhor agir na sua vida, você tem que admitir: Senhor, eu sou pecador, eu errei, eu pequei, eu abro meu coração para o Senhor, perdoa os meus pecados e faz-me uma nova vida para a glória do Senhor. É isso que eu te peço. Vamos orar então? Feche os olhos, curva a sua cabeça e diga ao Senhor: Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia e pela tua palavra. Perdoa os meus pecados, torna-me uma vida nova. Eu quero agir em 2022, mas para me realizar na tua presença, no teu reino. Perdoa os meus pecados. Tu me encontraste numa situação terrível, tal qual a cidade de Jerusalém destruída, as portas queimadas, os muros derribados. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que tu faças algo novo. E só o Senhor Jesus pode fazer na minha vida, na minha família, na minha casa, por onde eu andar, no trabalho, na escola, nos estudos, nas relações com os outros. Torna-me uma vida nova para a glória do Senhor. Que em 2022 seja o ano da realização para a glória do Senhor. E que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz 2022 para você e com toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.